Olá pessoal, aqui é o Victor Pericoli, canal Química Sem Tabu. Então, eu já falei com vocês sobre a parte de introdução à química, substância pura, mistura, gráficos de misturas, gráficos de substância pura. Agora eu vou falar sobre separação de mistura, tá? Não esquece de dar aquela curtida, se inscrever no canal, tá bom? Então, isso aí, dá uma força. Agora falando sobre separação de mistura, o que nós temos? O primeiro tipo de separação de mistura que nós vamos observar se encontra dentro das misturas heterogêneas. Então, existem misturas homogêneas e heterogêneas. Então, esse aqui vai ser dentro das misturas heterogêneas. Eu vou falar vários, né, a respeito de mistura heterogênea e depois sobre mistura homogênea. O primeiro de mistura heterogênea envolve a parte de sólido-sólido e é a catação. Então, o que é a catação? Nada mais é do que você ir lá e pegar, né, algumas estruturas que você não deseja, ou que você deseja retirar dali, né? Enfim, depende da finalidade. Um exemplo, você tem o feijão e tem um pouquinho de pedra. Antigamente tinha muito disso, né? Na época dos nossos pais, avós. Ainda hoje, né? Muita gente ainda faz isso, né? Retira a pedrinha do meio do feijão antes de colocar ele para cozinhar. Tá bom? Então, a catação, método baseado na diferença de tamanho e de aspecto visível das partículas. Né? Então, de uma mistura de sólidos granulados. Um dos sólidos é retirado com pinça ou com as mãos. O próximo, peneiração. A gente já fez muito disso também, né? O pessoal aí da construção civil usa demais. Tem gente que tem que fazer o refino ou a separação de algum substrato, né? E tem que peneirar. Enfim, é tirar algo maior, né? Separar aquilo que é maior daquela partícula que você deseja, né? Então, quando você faz o ato de peneirar, a peneira tem um determinado tamanho, né? Então, cada buraquinho tem o seu tamanho. E aí, aquilo já é definido pela sua necessidade, pelo seu interesse. Então, por exemplo, quando a pessoa quer tirar a pedra da areia, então na peneira a areia pode passar, mas a pedra não. Inclusive pedras pequenas não vão passar. Tá bom? Então, utilizado quando uma mistura de sólidos granulados, cujo tamanho das partículas é sensivelmente diferente, é colocada sobre uma peneira e submetida à agitação. Outro sólido, né? Até agora só sólido. Levigação. Agora, a levigação a gente observa no garimpo, né? A gente pode ver aí na imagem, né? Uma pessoa separando aí, passa água. Então, observa que tem água corrente que passa, leva aquele sólido que é mais leve e aquele que é mais pesado você vai obter ele ali no seu recipiente. Alguns garimpos utilizavam muito mercúrio, né, para deixar o ouro mais brilhante e ser mais fácil a separação. Bom, então fluxo de água, tá? Então o fluido aqui, ele é líquido. Então, ligação, fluido é líquido. Ventilação, o fluido é gasoso, que no caso é com o ar. Então você tem aí, por exemplo, grãos de café e casca. Quando você pega a peneira e sacode, né, fazendo um movimento de atrito, a casca do café ela é separada do café, né, dos grãos do café, e aí o vento por si só já vai retirando essa casca, que é bem mais leve. Acontece também com amendoim, arroz, né, várias pessoas utilizam para isso. Ventilação. Separação magnética. Aí no caso eu tenho sólido, nas quais um dos componentes ele apresenta propriedades magnéticas. Então passa um ímã ali perto e aquilo que é atraído pelo ímã vai ser separado. Beleza? Eu tenho a flotação. Então eu coloco um líquido, que no caso pode ser a água. Aquilo que for mais denso vai para o fundo, ou se mistura na água, né, se for solúvel. E aquilo que eu observo que eu quero retirar, já que eu vou usar a flotação, ele vai flutuar por conta da densidade, né? Menor densidade, flutua, e aí eu consigo retirá-lo. Beleza? Então aí tem uns desenhos, ó, do processo. Agora, dissolução fracionada. Então, baseie-se na diferença de solubilidade dos sólidos em um determinado líquido. Então, primeiro você vai adicionar um líquido, no caso, normalmente a gente adiciona água, e aí você filtra
aquilo que não vai dissolver na água, ele vai ficar no filtro, o outro vai passar. Esse que passou junto com a água, se você quiser retirá-lo, você pode separar por destilação ou evaporação, né? Depende do que você tem por finalidade. Então, de solução fracionada, coloca-se um líquido para solubilizar um deles, ou vários deles, né? Depende do que você for usar. Sabendo que algum ou vários não vão solubilizar. Beleza? Então, agora, fusão fracionada. Eu vou fazer o processo de fusão, ou seja, vai derreter, vai sair de sólido para líquido. Aí, dependendo do ponto de fusão, um derrete primeiro, um vai se fundir primeiro, e aí você consegue retirá-lo. O outro continua sólido. Agora, sublimação fracionada. Agora, no caso, você já vai usar para purificar substâncias que sofrem sublimação facilmente, tá bom? Então, sublimação fracionada vai passar do estado sólido para o estado gasoso de uma vez. Você consegue retirar ele rapidão. Decantação. Agora eu já tenho sólido com líquido e eu só vou deixar em repouso, porque eu tenho ali um líquido, ele aparentemente dissolveu o sólido, mas você observa que ficaram partículas, né, em suspensão. Se você deixa em repouso, você observa que essas partículas começam a ir para o fundo, por conta da densidade. E aí você pode observar na figura uma água barrenta em que o barro vai para baixo e você consegue retirar a água do barro. Outra, decantação. Agora, no caso, com água e óleo. Olha só como que a gente faz. A gente tem ali um instrumento, né, utilizado para decantar. Esse aqui é um funilzinho simples. E aí, abriu a torneirinha, ele vai deixar o líquido que é mais denso sair, o líquido que for menos denso fica dentro do funil. Tá bom? Esse aí é o funil de decantação. Agora, filtração comum, você tem uma estrutura que ficou suspensa. Por exemplo, você pode ter a água com café, né? A pessoa prepara normalmente a água com café. Às vezes ela joga o café dentro da vasilha, enquanto a água estava fervendo, deixa ele misturar e aí depois passa no filtro. Você vai observar que aquilo que não solubilizou, né, durante a fervura da água, né, no caso do café, ele vai ficar no filtro, ele vai ser retido. Outro, a filtração a vácuo. Agora eu já tenho uma estrutura em que o funil ele precisa de vácuo para puxar o líquido para que eu obtenha o sólido mais puro possível, tá? Sem praticamente nada de líquido. Aí utiliza-se um funil de Buchner ou Buchner, tá? Observa aí o danado, ó. Então você tem do lado esquerdo uma estrutura em que tem o quitaçato e o funilzinho em cima, e do outro lado eu tenho a parte do vácuo que vai puxando, né? E aí eu tenho esse processo de sugar, né? Então a vácuo. Centrifugação, aqui o pessoal já deve ter visto muito, principalmente em testes, né? O pessoal faz teste de sangue e tudo mais. Tem esse equipamento aí, né? A centrífuga. Então colocou ali o material, ela vai agitar. Então essa agitação ou esse movimento circular muito rápido faz com que aquilo que é mais denso vá para o fundo e aquilo que é menos denso fique na superfície, tá? Então a separação que você utiliza uma decantação, só que ela é forçada, né? Então, agora nós vamos para as misturas homogêneas. A primeira separação aqui, muito bonita, é a cristalização fracionada. Então, nesse caso, eu deixo evaporar o líquido, muitas vezes a água, e aí a hora que ela vai evaporando, chega um momento em que a solução ela fica saturada. Passou dali, que vai começar a ir para a supersaturação, se você colocar um cristalzinho ali no meio, ou algo ali no meio, você vai observar que esse cristal começa a crescer. Os cristais começam a se formar em volta dele, tá? Então é bem interessante essa. A próxima é a evaporação. Então, a evaporação vai aquecer, o líquido evapora e fica o sólido. Olha só, tanto que é bonito aqui uma salina. A água do mar, então vai retirar o sal a partir da evaporação. Depois a destilação simples. Agora eu vou aquecer a solução
E por conta da diferença de ponto de ebulição, aquela que tem o ponto de ebulição menor já evapora mais rápido. A hora que evaporar, ela vai passar por esse sistema aí, ó, que é o condensador. E aí evaporou, tá no caso virou vapor. A hora que começar a passar pelo condensador, eu tenho uma região fria nesse condensador que é possível observar aí a partir das mangueirinhas, que é jogada água fria dentro desse condensador. Não entra em contato com a água, tá? Entra em contato com a parede que tem essa água fria. E aí, por conta disso, o vapor ele retorna para o estado líquido e sai líquido do outro lado, tá bom? Utilizado aí para separar água e sal de cozinha, por exemplo. Tá? Alguns outros também são possíveis de separar por destilação simples, desde que tenha um ponto de ebulição bem diferenciado. Agora, a destilação fracionada, os pontos de ebulição já estão um pouquinho mais próximos. Então, começou a evaporar muita gente, ele vai subir por essa coluna, observe aí na figura, e aí ele vai sentir uma dificuldade, né? Aquele líquido que não atingiu tão bem, né? uma energia, e o ponto de ebulição dele é mais alto do que o outro, ele vai sofrer mais para subir essa coluna, ele precisa de mais energia. Então ele retorna para o estado líquido e volta lá para dentro do balão de fundo ou redondo ou de fundo chato, depende do que você estiver usando. E aquele outro que, no caso, apresenta o ponto de ebulição menor, já evapora rápido. E aí ele passa pela coluna com mais facilidade, passa pelo condensador e sai do outro lado. Isso aqui é muito utilizado, no caso, com o petróleo, né? Só que não esse sisteminha aí. No caso, esse sistema. Bem mais complexo. Observa que essa coluna é bem maior. Então, aquilo que tiver um ponto de ebulição menor, consegue escapar rápido. Agora, aquilo que tiver um ponto de ebulição maior, ele vai ficando. Que no caso, são as moléculas de massa molecular bem elevadas. Tá bom? Outros processos agora, eu tenho a cromatografia. Você coloca ali o papelzinho, ó, por exemplo, e ele fica num líquido. Esse líquido ele vai percorrendo o papel e ele arrasta. Por exemplo, nesse caso aí eu tenho uma tinta de caneta. E aí, dependendo dos pigmentos que tem ali dentro, eles vão se separando com o líquido, tá bom? Liquefação fracionada, agora eu vou pegar um gás e eu vou esfriar e aumentar a pressão muito. E aí quando eu começo a esfriar e aumentar a pressão demais... Gente, essa aí é a minha esposa que passou, ó. Minha grande amiga, guerreira, que me ajuda demais da conta, que me apoia a fazer esses vídeos para vocês. Então, a liquefação fracionada, eu tenho um gás em que eu aumento a pressão e diminuo a temperatura. E aquele que conseguir passar para o estado líquido mais rápido, eu já começo a separá-lo. Tá bom? É isso aí, gente. Valeu!